Você já viu uma patroa pedindo emprego para a própria empregada que ela humilhou? Eu vi. E foi eu quem ofereceu a vaga. Salário mínimo, função, limpar banheiro. A mesma mulher que me chamou de favelada, que roubou meu dinheiro e ainda me difamou como ladra, estava ali na minha porta implorando por trabalho. O que eu fiz com ela depois disso? Bem, essa é uma história que você precisa ouvir até o final, porque vingança, quando bem planejada, é um prato que se come gelado. E eu servi o meu na temperatura perfeita. Antes da história começar, comente de onde está assistindo e deixe seu like. Meu nome é Ruth. Durante 10 anos da minha vida, eu limpei a mesma casa. Todo dia, de segunda a sexta, eu pegava 2 ônibus para chegar até o bairro nobre onde Dona Cláudia morava. Uma casa enorme, com 3 andares, piscina e um jardim que dava mais trabalho que uma plantação. Eu lembro da primeira vez que pisei naquela casa. Era uma segunda-feira de março, fazendo um calor danado. Tinha acabado de sair de outro emprego onde a patroa me tratava que nem cachorro. Cláudia abriu a porta, me olhou de cima a baixo e disse que ia me dar uma chance. Falou que tinha padrões altos, que não tolerava desleixo, mas que se eu fizesse um bom trabalho, a gente ia se dar bem. Nos primeiros meses, eu mal via ela. Chegava sempre às 7 da manhã sharp. Cláudia ainda estava dormindo, então eu começava pela cozinha. Lavava a louça que ficava suja da noite anterior. Passava pano no chão que parecia ser lavado com ouro de tão brilhante que ela queria. Organizava tudo nos lugares exatos. Depois, subia para o segundo andar, arrumava os quartos, trocava as roupas de cama que eram mais caras que o meu salário inteiro. Aspirava os tapetes persas que ela fazia questão de dizer que custaram uma fortuna. No terceiro andar ficava o escritório dela e 2 quartos de hóspedes que quase nunca eram usados, mas eu limpava mesmo assim. Cada canto, cada detalhe. Cláudia era exigente pra caramba. Se achasse um fio de cabelo no banheiro, me chamava pra ver. Se tivesse uma marca de dedo no espelho, ela apontava e balançava a cabeça com desaprovação. Mas eu nunca reclamei. Precisava daquele emprego. Morava de aluguel numa casinha pequena na periferia. Pagava R$300 por mês por 2 cômodos mal divididos. Era o que dava para pagar com o salário que ela me dava. R$800 por mês. Pouco? Era. Mas era fixo, e eu não podia me dar ao luxo de ser exigente. Com o passar dos meses, nossa relação começou a mudar. Cláudia passou a descer para a cozinha enquanto eu trabalhava. No começo, ela só pegava um café e subia de volta. Depois começou a ficar ali, me olhando trabalhar. Fazia comentários sobre como eu era dedicada, cuidadosa com as coisas dela. Foi numa terça-feira que ela sentou na mesa da cozinha e começou a conversar comigo de verdade. Perguntou meu nome completo, onde eu morava, se tinha família. Eu respondi tudo, meio sem jeito. Não estava acostumada com patroa que queria saber da minha vida. Contei que era só eu mesma no mundo. Que meus pais tinham morrido quando eu era nova, que não tive filhos, que vivia sozinha. Ela fez uma cara de pena e disse que eu era corajosa, que admirava mulheres independentes como eu. A partir daquele dia, nossas conversas matinais viraram rotina. Eu chegava, começava a trabalhar, e ela aparecia com o café dela para bater papo. Falava da vida dela também, do ex-marido que tinha dado o pé na bunda anos atrás, dos amigos ricos que só apareciam quando precisavam de alguma coisa, da solidão de morar numa casa grande demais. Eu comecei a me sentir especial. Pensei que tinha achado não só um emprego, mas uma amiga. Cláudia me tratava diferente das outras empregadas que ela já tinha tido. Ela mesma falava isso. Dizia que eu era única, que confiava em mim de olhos fechados. Foi durante uma dessas conversas que confessei meu maior sonho: ter uma casa própria. Expliquei que estava juntando dinheiro centavo por centavo para realizar esse sonho. Que queria ter um lugar meu, por menor que fosse, para não depender de aluguel para sempre. Falei dos planos que fazia sozinha no meu quartinho apertado, de como ficava imaginando uma casinha simples com um quintalzinho onde pudesse plantar umas flores. Cláudia se interessou muito pela minha meta. Perguntava toda semana como estava indo a economia. Quando eu falava que tinha conseguido guardar mais 50 ou 100 reais,
Ela comemorava junto comigo. Dizia que eu era um exemplo de determinação, que poucas pessoas tinham minha disciplina. Falava que conhecia gente rica que gastava em bobagem o que eu juntava em meses de muito esforço. Ela até começou a dar dicas de como economizar mais. Falava que eu podia pegar alguns alimentos que sobravam na casa dela, que não fazia diferença para ela, mas ia me ajudar a gastar menos no mercado. Me dava roupas que não usava mais, dizendo que era melhor que dar para qualquer instituição de caridade. Eu ficava grata por essas gentilezas. Pensava que ela realmente se importava comigo. Cláudia também me contava sobre os investimentos que fazia, como multiplicava o dinheiro dela. Falava de aplicações, ações, fundos que rendiam bem. Eu ouvia tudo fascinada, mesmo não entendendo muito. Era um mundo completamente diferente do meu. Ela dizia que um dia, quando eu tivesse juntado o suficiente, podia me ensinar essas coisas para fazer meu dinheiro render mais. Nos fins de semana, quando eu não trabalhava, às vezes ela me mandava mensagem perguntando como tinha sido minha semana, se tinha conseguido economizar alguma coisa. Essa atenção me deixava emocionada. Sentia que tinha achado não só um emprego, mas uma pessoa que torcia por mim de verdade. O problema é que na minha casinha, guardar dinheiro era perigoso. O bairro não era dos melhores. Já tinha sido assaltada 2 vezes. Na primeira, levaram minha televisão pequena e o pouco dinheiro que eu tinha guardado numa lata de biscoito no guarda-roupa. Foi um desespero total. Na segunda vez, foi pior ainda. Os bandidos reviraram a casa inteira procurando coisa de valor. Quebraram móveis, rasgaram colchão. Levaram até minha panela de pressão, que era uma das poucas coisas boas que eu tinha. Depois do segundo assalto, fiquei traumatizada. Não conseguia dormir direito. Qualquer barulho me deixava em alerta. Pensava em abrir uma conta no banco, mas as taxas eram altas demais para o meu orçamento apertado. Além disso, eu não entendia muito bem essas coisas de banco, documentos, cartões. Preferia ter meu dinheiro onde pudesse ver, tocar, contar sempre que batesse o desespero. Eu tinha medo até de contar para alguém que estava juntando dinheiro. No bairro onde morava, qualquer coisa valiosa virava alvo. Vizinhos falavam demais, e informação chegava rapidinho nos ouvidos errados. Por isso, só Cláudia sabia do meu projeto. E isso me dava uma sensação boa de ter alguém com quem compartilhar meu sonho. Foi quando pensei na casa de Cláudia como uma possível solução. O bairro dela era seguro, cheio de câmeras e segurança particular que rondava 24 horas. A casa tinha sistema de alarme conectado direto com a empresa de segurança. Seria muito mais seguro que qualquer outro lugar que eu conhecia. Mas eu não tinha coragem de sugerir isso. Achava que seria muita intimidade, que estaria abusando da nossa amizade. Ficava remoendo a ideia, pensando em como abordar o assunto sem parecer aproveitadora. Um dia, enquanto limpava o escritório dela no 3º andar, notei um cofre antigo encostado numa parede. Era pequeno, mas parecia resistente. Perguntei para Cláudia sobre ele quando desceu para a cozinha. Ela riu e contou que era uma herança do pai. Um cofre da década de 50 que ainda funcionava perfeitamente. Disse que usava para guardar alguns documentos importantes e umas joias que herdou da mãe. Foi quando tive a ideia. Hesitei alguns dias antes de falar alguma coisa. Não queria abusar da confiança que ela tinha em mim. Mas a necessidade falou mais alto. Numa quinta-feira, enquanto ela tomava café e eu limpava o fogão, perguntei se ela não se importaria de eu guardar meu dinheiro no cofre. Expliquei toda a minha situação. Os assaltos, o medo, a vontade de ter um lugar seguro para as minhas economias. Cláudia parou de beber o café e me olhou por alguns segundos. Depois sorriu daquele jeito caloroso que eu já conhecia bem e disse que, claro, que eu podia confiar nela. Que meu dinheiro estaria mais seguro ali do que em qualquer outro lugar. Falou que admirava minha honestidade em contar sobre minha situação financeira. Que nem toda empregada teria coragem de ser tão transparente com a patroa. Disse que isso mostrava o quanto nossa relação era especial. Comecei a levar o dinheiro toda sexta-feira. No começo eram quantias pequenas. R$50 aqui, 80 ali. Notas amarrotadas, algumas rasgadas nas pontas,
que eu ajeitava com cuidado antes de colocar no cofre. Cada nota representava uma semana de economia extrema. Andar a pé para economizar passagem, comprar só o básico no mercado, remendar roupa em vez de comprar nova. Cláudia sempre estava presente quando eu abria o cofre. Ela tinha as chaves e fazia questão de me acompanhar toda vez. Dizia que era para minha própria segurança, para ter certeza de que tudo estava sendo guardado direito. Me ajudava a organizar as notas por valor, separar as mais novas das mais velhas. Às vezes comentava sobre a qualidade do dinheiro, sobre como as notas antigas tinham histórias interessantes. Ela chegou até a sugerir que eu separasse o dinheiro em envelopes por mês, para ter um controle melhor. Trouxe envelopes especiais, daqueles brancos e resistentes, e me ajudou a organizar tudo. Dizia que isso ia facilitar na hora que eu fosse usar o dinheiro para comprar a casa. Os meses foram passando e o ritual das sextas-feiras virou uma tradição nossa. Eu chegava animada, ansiosa para mostrar quanto tinha conseguido economizar na semana. Cláudia ficava curiosa, perguntava como eu tinha conseguido guardar tanto, me parabenizava pelos sacrifícios. Era como se fosse uma conquista de nós duas. O dinheiro foi crescendo de forma constante. 2.000, 3.000, 5.000. Cada marco era comemorado. Quando cheguei nos 5.000, Cláudia até fez um bolo pequeno para a gente comer juntas. Disse que era para celebrar minha disciplina, que poucas pessoas conseguiam chegar tão longe. Eu controlava tudo numa caderneta velha que minha mãe tinha me dado antes de morrer. Tinha capa de couro meio gasta, folhas amareladas, mas era meu tesouro. Cada centavo estava anotado com a data, o valor exato e uma observação sobre como tinha conseguido economizar. Nunca errei R$1 sequer nas minhas contas. Era obsessiva com isso. Cláudia parecia vibrar com meu progresso mais do que eu mesma. Toda semana perguntava ansiosamente quanto eu já tinha juntado. Quando eu contava, feliz da vida, ela balançava a cabeça com aprovação e dizia que eu era um exemplo, que conhecia gente rica que não tinha metade da minha disciplina financeira, que eu merecia tudo de bom que estava por vir. Quando cheguei nos 10.000, ela ficou mais empolgada que eu. Disse que agora faltava pouco para o meu sonho se realizar. Me ajudou a pesquisar casas na internet, imprimiu anúncios, deu dicas sobre financiamento. Parecia genuinamente interessada em me ver conquistar aquela casa. Chegou um momento que eu tinha quase R$15.000 guardados naquele cofre. Para muita gente pode parecer pouco, mas para mim era uma fortuna. Era meu futuro, minha segurança, minha dignidade. Era a diferença entre ser dependente de aluguel para sempre e ter um cantinho meu. Eu já tinha até visto algumas casinhas na região onde morava. Nada luxuoso, claro. Casas pequenas, algumas precisando de reforma. Mas com 15.000 de entrada, dava para financiar alguma coisa simples. Meu sonho estava ali, bem pertinho. Cláudia sabia de todos os meus planos. Eu contava para ela sobre as casas que via, os preços, as possibilidades. Ela ouvia tudo com interesse, dava conselhos, falava que tinha certeza de que eu ia conseguir realizar meu sonho. Uma sexta-feira de dezembro, cheguei para trabalhar como sempre. Cláudia tinha viajado no dia anterior para a casa de uma irmã no interior. Disse que ia ficar alguns dias por lá, que eu podia trabalhar normalmente e que ela confiava em mim para cuidar da casa. A casa em silêncio tinha algo de estranho. Não era só a ausência de Cláudia. Era como se o ar fosse mais pesado, mais tenso. Mas eu nem liguei muito. Fiz minha rotina normal. Cozinha, salas, quartos. Limpei tudo com o mesmo cuidado de sempre. Quando terminei tudo, fui até o escritório no 3º andar. Era dia de colocar mais dinheiro no cofre. Tinha conseguido economizar R$200 naquela semana e estava ansiosa para ver meu total chegar nos 15.200. Peguei a chave no lugar onde Cláudia sempre deixava, dentro de uma gaveta da escrivaninha. Abri o cofre devagar, como sempre fazia, tomando cuidado para não amassar as notas que já estavam lá dentro. Foi quando senti meu mundo desabar. O cofre estava vazio, completamente vazio. Nem uma nota, nem uma moeda, nem um papel. O espaço onde ficavam meus R$15.000 guardados com tanto carinho estava ali,
como uma boca aberta zombando de mim. Minhas mãos começaram a tremer descontroladamente. Revirei o cofre inteiro, passei a mão em cada canto. Procurei embaixo, atrás, do lado. Nada. Absolutamente nada. Meu dinheiro tinha sumido como fumaça. Sentei no chão daquele escritório e chorei. Chorei como não chorava desde criança. Não era só o dinheiro. Era a traição. Era perceber que eu tinha sido a maior idiota do mundo. Era entender que para Cláudia eu nunca passei de uma empregada ingênua que ela podia usar quando bem entendesse. Passei o fim de semana inteiro sem conseguir dormir direito. Ficava revirando na cama, pensando no que poderia ter acontecido, tentando imaginar alguma explicação que não fosse a mais óbvia. Mas no fundo, eu já sabia a verdade. Quando ela voltou da viagem, na segunda-feira seguinte, eu estava esperando ela na sala. Não tinha conseguido fazer nada além de chorar e me maldizer pela minha burrice. Meus olhos estavam vermelhos, inchados, a cara de quem não pregou o olho direito. Cláudia entrou em casa sorrindo, com aquele jeito alegre de sempre. Carregava uma mala pequena e vinha assobiando alguma música. Quando me viu sentada na poltrona da sala, parou e fez uma cara de surpresa. Levantei devagar e falei, com a voz tremendo de raiva e decepção, que o cofre estava vazio, que meu dinheiro tinha sumido, que só ela e eu sabíamos que eu guardava ali, que eu precisava de uma explicação urgente. O sorriso dela sumiu na mesma hora. Por alguns segundos eternos, ela ficou em silêncio, me olhando. Eu podia ver as engrenagens girando na cabeça dela, processando a situação. Depois, ela começou a rir. Uma risada fria, cruel, malvada, que eu nunca tinha ouvido sair da boca dela. Uma risada que gelou meu sangue e me fez entender que a Cláudia que eu conhecia nunca existiu de verdade. Então ela abriu a boca e falou as palavras que destroçaram o que sobrava da minha alma e mudaram minha vida para sempre. Você acha mesmo que eu ia deixar uma favelada guardar dinheiro aqui dentro? Isso é o preço da ingenuidade. Bem-vinda à realidade. Essas foram as palavras que saíram da boca de Cláudia. Cada sílaba foi como um tiro no meu peito. Eu fiquei ali parada, sem conseguir processar direito o que tinha acabado de ouvir. A mulher que eu achava que era minha amiga, que comemorava comigo cada centavo que eu juntava, tinha me chamado de favelada. E ainda por cima, admitido que tinha roubado meu dinheiro. Tentei falar, mas a voz não saiu. Senti como se alguém tivesse arrancado o chão debaixo dos meus pés. 15 mil reais. 2 anos da minha vida, juntando centavo por centavo. Meu sonho da casa própria. Tudo tinha virado pó na boca dessa mulher nojenta. Ela continuou falando, com aquele sorriso cruel no rosto, como se estivesse se divertindo com minha dor. Disse que eu era uma idiota por confiar em qualquer um. Que pessoas como eu nasceram para servir, não para ter propriedade. Que eu devia agradecer por ela ter me dado trabalho durante tanto tempo, em vez de ficar reclamando. Quando finalmente consegui falar, minha voz saiu rouca, quebrada. Perguntei onde estava meu dinheiro. Ela riu mais ainda e disse que tinha usado para reformar o banheiro da suíte. Que pelo menos agora, meu dinheiro sujo estava sendo útil para alguma coisa boa. Dinheiro sujo. Ela chamou meu suor, meu sacrifício, minha vida inteira de dinheiro sujo. Foi quando a raiva explodiu dentro de mim. Gritei que ia chamar a polícia, que tinha como provar que aquele dinheiro era meu. Mostrei a caderneta com todas as anotações. Expliquei que tinha testemunhas que sabiam que eu juntava dinheiro. Cláudia me olhou como se eu fosse um inseto nojento. Disse que podia chamar quem eu quisesse, que não havia nenhum documento oficial provando que aquele dinheiro era meu. Que quem ia acreditar na palavra de uma empregada doméstica contra a dela? Falou que ela tinha influência, conhecia gente importante, juízes, delegados. E que se eu insistisse com essa história, ela ia contar para todo mundo que eu era uma ladra. Ela pegou o telefone e fingiu que ia discar para a polícia. Falou alto como se estivesse conversando com um delegado. Contou uma história completamente inventada sobre como tinha descoberto que eu roubava dinheiro da casa aos poucos. Que tinha fingido não perceber por pena,
mas que agora eu estava tentando acusá-la de roubo para disfarçar minha própria culpa. Desliguei o telefone da mão dela. Estava tremendo de raiva, mas também de medo. Percebi que ela tinha razão. Quem ia acreditar em mim? Uma diarista pobre, sem estudo, contra uma mulher rica do bairro nobre? Cláudia então me deu o golpe final. Disse que não só estava me demitindo, como ia espalhar para todas as patroas conhecidas dela que eu era uma ladra, que ia me queimar no mercado inteiro. Falou que quando terminasse comigo, eu não ia conseguir nem emprego para limpar banheiro público. Peguei minhas coisas, a bolsa velha, a caderneta que agora não valia nada, e saí daquela casa. Cláudia ficou na porta me olhando ir embora, com aquele sorriso satisfeito de quem acabou de pisar numa barata. No ônibus de volta para casa, chorei sem parar. As pessoas me olhavam estranho, mas eu não conseguia parar. Não era só a perda do dinheiro, era a humilhação. Era saber que eu tinha sido usada, enganada, tratada como lixo por alguém que eu respeitava. Chegando em casa, me tranquei no quarto e fiquei 3 dias sem sair. Não comia, mal bebia água, ficava apenas deitada, olhando para o teto, tentando entender como tinha sido tão burra. Como não percebi que tudo aquilo era teatro. Como acreditei que uma mulher rica ia ser minha amiga de verdade. No 4º dia, a fome me obrigou a levantar. Olhei no espelho e vi uma mulher destruída. Cabelo bagunçado, olhos inchados, a cara de quem tinha perdido tudo na vida. Foi quando tomei uma decisão. Eu não ia ficar assim. Não ia deixar aquela víbora ganhar. Mas a realidade bateu forte. Procurei emprego em várias casas, mas a reputação que Cláudia tinha prometido espalhar chegou antes de mim. As patroas me olhavam com desconfiança. Faziam perguntas estranhas sobre minha honestidade, sobre por que tinha saído do emprego anterior. Algumas nem disfarçavam. Falavam abertamente que tinham ouvido coisas sobre mim. Durante 2 meses vivi do pouco dinheiro que tinha guardado em casa. Era uma quantia ridícula. Não dava nem para pagar aluguel direito. Comia macarrão simples, arroz com ovo quando tinha sorte. Emagreci muito. Cheguei a desmaiar na rua uma vez de fraqueza. Foi quando uma vizinha, Dona Maria, uma senhora de quase 70 anos que morava na casa ao lado, me ofereceu um trampo diferente. Ela sabia cozinhar muito bem e vendia quentinhas para os trabalhadores de uma obra próxima. Estava precisando de ajuda porque a demanda tinha aumentado. Aceitei na hora. Começamos vendendo 50 quentinhas por dia. Eu ajudava a cozinhar, embalava tudo, e saía vendendo de casa em casa, na obra, pros motoboys, pros cobradores de ônibus. Era cansativo, mas honesto. E Dona Maria me tratava com respeito, coisa que eu tinha esquecido como era. O negócio das quentinhas foi crescendo. Descobrimos que tinha muito trabalhador na região que precisava de comida boa e barata. Começamos a fazer 100 por dia, depois 150. Eu ganhava uma porcentagem das vendas, e aos poucos fui conseguindo me reerguer. Dona Maria era uma mulher sábia. Nas horas de descanso, ficava me dando conselhos sobre vida, sobre não deixar que as pessoas te destruam. Ela dizia que todo mundo que cai tem 2 opções: ficar no chão se lamentando ou levantar mais forte. Que vingança não é ficar imaginando o mal dos outros, mas conseguir viver bem apesar do que fizeram com você. Mas eu ainda pensava em Cláudia todos os dias. Acordava pensando nela, dormia pensando nela, imaginava 1000 maneiras de fazer ela pagar pelo que fez comigo. Não era só raiva, era uma necessidade doentia de justiça. Eu sabia que enquanto não resolvesse essa história, nunca ia ter paz. Depois de 6 meses vendendo quentinhas, consegui juntar um dinheiro suficiente para tentar algo maior. Conversei com Dona Maria sobre expandir o negócio. Ela topou sociedade comigo. Alugamos um ponto pequeno numa rua de movimento, compramos equipamentos melhores e montamos uma lanchonete simples. O negócio decolou. Servíamos almoço caseiro, lanche da tarde, jantar. Eu trabalhava de manhã até de noite, mas era meu próprio patrão. Nunca mais ia depender da boa vontade de gente como Cláudia. Aos poucos, fomos contratando mais gente. Primeiro uma moça para ajudar na cozinha, depois um rapaz para entrega.
Um ano depois da humilhação na casa de Cláudia, eu já tinha uma pequena empresa. Nada luxuoso, mas funcionando. Dona Maria havia falecido de um infarto alguns meses antes e deixou sua parte do negócio para mim no testamento. Dizia que eu era como uma filha que ela nunca teve. Foi quando decidi dar o próximo passo. Queria formalizar tudo. Abri um CNPJ, registrei a empresa, coloquei todos os funcionários na carteira. Chamei o negócio de Sabor da Casa. Era meu xodó, meu orgulho. Cada cliente satisfeito era uma vitória contra o que Cláudia tinha feito comigo. O dinheiro começou a entrar de forma consistente. Não era muito, mas era honesto e suficiente. Consegui alugar uma casa melhor, comprar móveis novos, até um carro velho, mas que funcionava. Minha vida estava nos trilhos novamente. Mas eu ainda não tinha esquecido da minha vingança. Pelo contrário, quanto mais bem-sucedida eu ficava, mais eu pensava em mostrar para Cláudia que ela tinha se enganado comigo. Que eu não era apenas uma favelada destinada a servir. Que eu podia construir alguma coisa com minhas próprias mãos. 2 anos depois daquela segunda-feira maldita, eu estava organizando os papéis da empresa quando recebi uma ligação estranha. Era uma mulher que se identificou como corretor de imóveis. Disse que tinha uma oportunidade única para mim. Explicou que uma cliente dela estava desesperada para vender uma casa rapidamente. Que o imóvel estava com dívidas baixas, mas precisava de reforma. Que ela tinha ouvido falar do meu negócio e sabia que eu tinha capital de giro suficiente para tocar uma negociação rápida. Perguntei qual era o endereço. Quando ela falou, senti meu coração parar. Era a rua de Cláudia. Não podia ser coincidência. Marquei de ir ver a casa no dia seguinte. Saí do trabalho mais cedo, vesti minha roupa mais bonita e fui até lá. Quando cheguei na frente do portão, confirmei o que já suspeitava. Era a casa de Cláudia. A mesma casa onde eu tinha limpado por 10 anos. A mesma casa onde meu sonho tinha sido roubado. A corretora me explicou a situação. Cláudia estava endividada até o pescoço. Tinha feito investimentos ruins, perdido muito dinheiro no mercado financeiro. Estava prestes a ter a casa penhorada pelo banco. Por isso queria vender rápido, mesmo que fosse por um valor abaixo do mercado. Olhei ao redor. A casa estava com cara de abandonada. O jardim que eu cuidava com tanto carinho estava seco, cheio de mato. A tinta estava descascada. As janelas tinham vidros quebrados. Era como se o lugar tivesse apodrecido junto com o caráter da dona. A corretora perguntou se eu tinha interesse. Falei que sim, mas que precisava ver por dentro antes. Ela abriu a porta e entramos. O cheiro de mofo tomou conta das minhas narinas. A casa estava vazia, sem móveis, com algumas paredes rachadas. No 3º andar, passei pelo escritório onde ficava o cofre. Estava vazio também, largado num canto, como um lembrete do que tinha acontecido ali. Perguntei para a corretora onde a dona da casa estava morando agora. Ela disse que Cláudia tinha se mudado para um apartamento pequeno na periferia, que estava numa situação financeira bem complicada. Foi quando a ideia surgiu na minha cabeça. Uma ideia tão perfeita, tão poética, que até arrepiei. Não era só comprar a casa. Era fazer algo muito mais significativo com ela. Disse para a corretora que tinha interesse, mas que precisava pensar no que fazer com o imóvel. Ela me deu alguns dias para decidir. Voltei para casa com o coração acelerado. Finalmente, a vida tinha me dado a oportunidade que eu esperava. Está gostando da história? Se você assistiu até aqui, ajude o canal deixando seu like e se inscrevendo no canal. Seu feedback é muito importante para mim. Agora, vamos continuar a história. Passei 3 noites sem dormir, planejando cada detalhe. A ideia que tinha surgido na minha cabeça era simples, mas genial. Não ia apenas comprar a casa de Cláudia. Ia transformar aquele lugar numa república para diaristas desempregadas. O mesmo lugar onde ela me humilhou ia virar um refúgio para mulheres como eu. Na quarta-feira, liguei para a corretora e marquei uma reunião. Disse que queria fechar negócio o quanto antes. Ela ficou animada. Falou que Cláudia estava desesperada e toparia qualquer proposta razoável. Cheguei no escritório dela vestindo meu melhor conjunto. Nada muito caro, mas estava arrumada, com postura de quem tinha dinheiro para investir.
A corretora me recebeu com sorrisos, café e biscoito. Que diferença de quando eu era só uma empregada doméstica. Fizemos os cálculos. A casa estava avaliada em 200 mil, mas Cláudia precisava de 150 urgente para quitar as dívidas mais apertadas. Era um bom negócio. Eu tinha 70 mil guardados da lanchonete e podia financiar o resto. Perguntei se era possível conversar com a proprietária pessoalmente. A corretora hesitou. Disse que Cláudia preferia não aparecer, que estava numa situação delicada. Mas insisti. Falei que, como empresária, gostava de conhecer pessoalmente quem estava vendendo. Ela ligou na minha frente. Ouvi a voz de Cláudia do outro lado, mais fraca, cansada. Bem diferente daquela mulher arrogante que me expulsou de casa 2 anos atrás. A corretora explicou que a compradora queria uma reunião. Cláudia aceitou, mas pediu para ser no escritório mesmo, não na casa. Marcamos para sexta-feira, às 14h. Quando cheguei, Cláudia já estava sentada numa mesa no fundo da sala. Usava roupa simples, o cabelo sem fazer, uma aparência bem diferente da patroa metida que eu conhecia. Ela me olhou quando entrei, mas não demonstrou reconhecimento. Eu tinha mudado bastante mesmo. Estava mais magra, mais confiante, com roupas melhores. Além disso, ela jamais imaginaria que a empregada que humilhou tivesse virado empresária em 2 anos. A corretora nos apresentou. Ruth Oliveira, empresária do ramo alimentício. Cláudia Mendes, proprietária do imóvel. Apertamos as mãos. A dela estava fria, trêmula. A minha, firme como rocha. Durante a negociação, eu fazia perguntas técnicas sobre a casa. Quantos quartos? Idade da construção? Problemas estruturais? Cláudia respondia tudo de cabeça baixa, com voz baixa. Era como se cada palavra fosse uma tortura. Em determinado momento, perguntei por que estava vendendo. Ela hesitou. Depois falou que tinha tido alguns problemas financeiros, que precisava de algo menor. Não entrei em detalhes. Sabia exatamente quais eram esses problemas. Fechamos o negócio ali mesmo. Cláudia assinou os papéis com pressa, como se quisesse se livrar daquilo o quanto antes. Quando terminou, levantou rapidamente e saiu sem olhar para trás. A corretora comentou que ela estava muito abalada com a situação. 2 semanas depois, recebi as chaves. Fui até a casa sozinha no final da tarde. Abri o portão devagar. Entrei no jardim que um dia eu cuidei com tanto carinho. Peguei a chave dourada e abri a porta principal. O silêncio dentro da casa era ensurdecedor. Caminhei pelos cômodos vazios, lembrando de cada canto que eu limpava religiosamente. A cozinha onde Cláudia fingia ser minha amiga. A sala onde ela me chamou de favelada. O escritório onde descobri que meu dinheiro tinha sumido. Subi até o 3º andar. Entrei no escritório. Me aproximei do cofre abandonado num canto. Estava enferrujado, com a porta entreaberta. Passou um filme na minha cabeça. Eu colocando meu dinheiro ali dentro toda sexta-feira. Cláudia fingindo torcer por mim, o dia que descobri que tudo era mentira. Encostei a mão na parede e falei em voz alta, pro vazio da casa. Agora é minha vez. No dia seguinte, comecei a colocar o plano em ação. Primeiro, procurei uma empresa de reforma. Expliquei que queria transformar a casa numa espécie de pensão para mulheres trabalhadoras. Eles fizeram um orçamento detalhado. Enquanto as reformas corriam, eu saía pela cidade procurando diaristas que estavam desempregadas ou em situação difícil. Não foi difícil encontrar. Tinha muito mais gente como eu do que eu imaginava. A primeira foi Conceição, uma senhora de 50 anos que tinha sido demitida depois de 20 anos trabalhando na mesma casa. A patroa descobriu que ela estava guardando restos de comida para levar para os netos e a acusou de roubo. A segunda foi Joana, uma moça de 30 e poucos que foi mandada embora porque a filha da patroa inventou que ela tinha roubado um brinco. Não teve nem direito de se defender. A terceira foi Teresa, que trabalhou 15 anos para a mesma família e foi despedida quando descobriram que ela tinha diabetes. Disseram que não podiam correr o risco de ela passar mal e processar a família. Todas tinham histórias parecidas. Mulheres honestas, trabalhadoras, que foram tratadas como lixo por patrões sem escrúpulo. Ofereciam um lugar para elas ficarem enquanto procuravam trabalho. Quartos individuais,
cozinha compartilhada, sem prazo para sair. As reformas levaram 3 meses. Transformei os quartos de hóspedes do 3º andar em apartamentos pequenos, mais confortáveis. A suíte principal, onde Cláudia dormia, virou uma sala de convivência. Fiz questão de deixar a porta sempre aberta, para todo mundo entrar e relaxar. No térreo, montei uma pequena cozinha industrial. A ideia era que as moradoras pudessem cozinhar suas próprias refeições, mas também preparar quentinhas para vender. Queria que elas tivessem autonomia financeira, não dependessem só de emprego doméstico. Durante as reformas, eu passava todos os dias na casa supervisionando. Os pedreiros estranhavam algumas das minhas exigências. Por exemplo, insisti que instalassem uma placa de bronze bem grande na porta de entrada. Eles perguntaram o que ia estar escrito. Disse que era surpresa. Quando tudo ficou pronto, organizei uma pequena inauguração. Chamei as 5 mulheres que já estavam morando lá, mais algumas outras que tinha conhecido pelo caminho. Preparamos um almoço coletivo na cozinha nova. Foi quando instalei a placa. As letras douradas brilhavam no sol da tarde. Aqui ninguém é invisível. Aqui, ninguém é Cláudia. As mulheres riram, algumas choraram. Todas entenderam o recado. Aquele não era só um lugar para morar. Era um símbolo de resistência. Uma prova de que a gente podia se levantar depois de ser pisoteado. Conceição, que era a mais velha, fez um discurso emocionante. Disse que depois de 50 anos sendo tratada como móvel nas casas dos outros, finalmente tinha encontrado um lugar onde podia ser gente, onde ninguém ia olhar para ela com desprezo ou desconfiança. Joana falou que a placa era perfeita, que resumia tudo o que a gente sentia. Invisível para a sociedade, invisível para os patrões, invisível até para a própria família, às vezes. Mas ali dentro, cada uma era vista, respeitada, valorizada. A República funcionou melhor do que eu imaginava. As mulheres se ajudavam mutuamente. Quem conseguia trabalho ajudava quem ainda estava procurando. Dividiam contatos, dicas, indicações. Algumas montaram pequenos negócios juntas. Eu continuava tocando minha lanchonete, que agora tinha virado um pequeno restaurante. O dinheiro que sobrava, investia na República. Comprei máquinas de costura para quem queria trabalhar com confecção. Montei um pequeno laboratório de produtos de limpeza caseiros. Cada moradora podia escolher como queria ganhar a vida. O boca a boca fez a República ficar conhecida na região. Outras mulheres apareciam pedindo ajuda. Algumas vinham de outros bairros, outras cidades. Eu aceitava todas que realmente precisavam. A casa tinha capacidade para 10 pessoas, mas sempre dava um jeito de acomodar mais uma em situação desesperada. 6 meses depois da inauguração, eu estava na cozinha ajudando Teresa a preparar uns bolos para vender, quando Conceição chegou correndo. Disse que tinha uma mulher na porta perguntando sobre vaga para morar, que parecia estar numa situação bem ruim. Enxuguei as mãos no avental e fui até a porta. Quando vi quem era, senti como se uma corrente elétrica tivesse passado pelo meu corpo. Era Cláudia. Ela estava irreconhecível. Magra demais, com roupas velhas e surradas, o cabelo sem corte há meses. Os olhos que um dia me olharam com desprezo agora estavam sem brilho, desesperados. Ela não me reconheceu. Olhou para mim como se eu fosse só mais uma pessoa que podia ou não ajudá-la. Falou com voz baixa, quase sussurrando, que tinha ouvido falar da República, que estava precisando de um lugar para ficar, que podia trabalhar, que sabia fazer limpeza. Que ironia! A mulher que me disse que eu nascera para servir estava ali, na porta da casa que foi dela, pedindo trabalho como diarista. Perguntei qual era o nome dela. Cláudia Mendes, respondeu, como se eu não soubesse. Perguntei se tinha experiência com trabalho doméstico. Ela hesitou, depois falou que tinha recentemente. Conceição apareceu ao meu lado, curiosa para saber quem era. Apresentei. Esta é Cláudia. Ela está procurando trabalho. Foi quando tive a ideia final. A cereja do bolo da minha vingança. Olhei para Cláudia e disse: tem uma vaga sim, para limpar banheiro. Salário mínimo. Quer? Ela abaixou a cabeça, engoliu o orgulho que sobrava e murmurou: sim, por favor.
Entrei na casa e voltei com um crachá que eu tinha mandado fazer especialmente para esse momento. Entreguei para ela. Funcionária, no 0001, Cláudia, treinando. Ela pegou o crachá com mãos trêmulas, prendeu na blusa velha e me seguiu para dentro da casa onde um dia foi rainha. Ver Cláudia vestindo aquele crachá foi um dos momentos mais doces da minha vida. Ela segurou o papel com as mãos tremendo, prendeu na blusa surrada e me seguiu para dentro da casa como um fantasma do próprio passado. Mostrei para ela onde ficavam os banheiros que teria que limpar. Eram os mesmos banheiros que eu limpava quando trabalhava para ela. A ironia era deliciosa. Entreguei um balde, panos de chão, produtos de limpeza, tudo igualzinho ao que ela me dava 10 anos atrás. Expliquei a rotina: chegar às 7 da manhã, limpar os 4 banheiros da casa, aspirar os quartos, lavar a cozinha. Exatamente o mesmo trabalho que eu fazia para ela. Cláudia ouvia tudo de cabeça baixa, anotando num papelzinho amassado. Durante as primeiras semanas, eu observava ela trabalhar. Era patético. Cláudia não fazia ideia de como limpar direito. Deixava manchas no espelho, esquecia de esfregar embaixo da privada, passava pano molhado no chão sem secar depois. Eu tinha que refazer metade do serviço. Conceição e as outras mulheres não sabiam quem ela era. Para elas, Cláudia era só mais uma diarista em dificuldade. Elas até tentavam ensinar, dar dicas, dividir experiências. A ironia era que mulheres que ela consideraria faveladas estavam sendo pacientes com a ignorância dela. Um dia, enquanto Cláudia esfregava o chão da cozinha, Joana comentou como ela era lenta. Disse que com aquela produtividade, qualquer patroa ia demitir ela em uma semana. Cláudia apenas engoliu a crítica e continuou trabalhando. Eu aproveitava cada oportunidade para humilhá-la sutilmente. Quando ela terminava um banheiro, eu inspecionava como ela fazia comigo. Apontava cada canto mal limpo, cada mancha esquecida. Falava que padrões de qualidade eram importantes, que não podia aceitar desleixo. Você precisa entender que aqui temos exigências altas. Se não conseguir acompanhar, vou ter que repensar sua situação. Era exatamente o tipo de frase que ela usava comigo. Cláudia apenas balançava a cabeça e pedia desculpas. Dizia que ia melhorar, que precisava daquele trabalho. O mais incrível era vê-la dividindo espaço com as outras mulheres. Na hora do almoço, elas se sentavam juntas na mesa da cozinha, conversando sobre a vida, trocando receitas, reclamando de patroas ruins. Cláudia ficava quieta, apenas escutando. Uma tarde, Teresa contou sobre a patroa que a demitiu por causa do diabetes. Como foi humilhante, como se sentiu descartável depois de 15 anos de serviço. Cláudia estava lavando a louça, mas parou para escutar. Pela primeira vez, vi uma expressão diferente no rosto dela, como se estivesse realmente prestando atenção. Conceição falou sobre a acusação de roubo, sobre como dói ser chamada de ladra depois de 20 anos sendo honesta, sobre como a sociedade trata a empregada doméstica como cidadã de segunda classe. Cláudia continuou lavando, mas eu vi que suas mãos tinham ficado mais lentas. No terceiro mês, aconteceu algo inesperado. Eu estava no escritório do terceiro andar, organizando alguns papéis, quando ouvi um barulho estranho. Eram soluços abafados vindos do banheiro da suíte. Fui investigar e encontrei Cláudia sentada no chão, chorando. Ela estava com o rosto entre as mãos, se balançando como criança. Quando me viu, tentou se levantar rapidamente, enxugar as lágrimas, fingir que estava tudo bem. Perguntei o que estava acontecendo. Ela hesitou, depois falou que nada, que estava só cansada. Mas eu insisti. Queria ouvir o que ela tinha a dizer. Foi quando Cláudia finalmente desabou. Contou que reconheceu a casa no primeiro dia, mas demorou várias semanas para me reconhecer. Que quando descobriu quem eu era, quis ir embora, mas não tinha para onde ir. Que estava morando num quartinho de pensão há 6 meses. Que tinha perdido tudo. Ela falou sobre os investimentos que deram errado, sobre como foi ingênua com consultores financeiros que a enganaram, sobre como descobriu que os amigos ricos só apareciam quando ela tinha dinheiro, sobre a solidão de não ter ninguém para quem ligar quando a vida desmoronou. Eu sei que mereço isso.
Sei que fui uma pessoa horrível com você, mas escutando as histórias das outras mulheres aqui, eu nunca pensei em como vocês se sentiam. Nunca pensei que eram pessoas de verdade, com sonhos, com dignidade. Ela contou que tinha chorado muito lembrando do dia que me humilhou. Que a frase sobre favelada ficava martelando na cabeça dela toda noite. Que só agora, sendo tratada como invisível, entendia o que tinha feito comigo. Eu não tô pedindo perdão, porque sei que não mereço. Mas quero que você saiba que eu entendi. Entendi o que é ser tratada como lixo. O que é ter seus sonhos pisoteados. O que é não ser vista como gente. Por alguns segundos, fiquei sem saber o que sentir. Era o momento que eu sonhara durante 2 anos. Cláudia admitindo que era uma pessoa terrível, reconhecendo minha humanidade. Mas não sentia a satisfação que esperava. Olhei para aquela mulher quebrada no chão do banheiro que ela um dia chamou de seu, e percebi que minha vingança estava completa. Não precisava mais nada. Ela tinha sentido na pele tudo o que fez comigo sentir. Ajudei Cláudia a se levantar. Disse que terminasse o serviço do dia e que conversaríamos depois. Ela limpou o rosto, pegou os panos e saiu sem falar nada. Naquela noite, chamei todas as moradoras para uma reunião na sala. Contei a verdade sobre Cláudia, sobre nossa história, sobre o que ela fez comigo, sobre como eu comprei a casa dela para transformar em república. As reações foram variadas. Conceição ficou brava. Disse que Cláudia era exatamente o tipo de patroa nojenta que ela sempre teve que aturar. Joana falou que entendeu por que eu fiz aquilo, que ela faria a mesma coisa. Teresa, que era a mais sábia do grupo, disse algo que me marcou. Vingança é um prato que se come frio, mas depois que você come, precisa decidir se vai continuar com fome ou se vai se alimentar de coisa melhor. Perguntei o que elas achavam que eu deveria fazer com Cláudia. Se deveria mandar ela embora, continuar humilhando ou dar uma segunda chance. Conceição disse que ela deveria aprender mais um pouco. Que 3 meses não eram suficientes para pagar anos de arrogância. Joana concordou, mas Teresa discordou. A vingança já tá feita. Ela já aprendeu. Agora você tem que decidir que tipo de pessoa quer ser. Se quer ser igual a ela era, ou melhor que ela. Pensei muito naquela noite. Lembrei de Dona Maria, que sempre dizia que todo mundo merecia uma segunda chance. Lembrei do meu próprio sofrimento, de como foi difícil me reerguer. Lembrei da mulher que eu era antes de conhecer Cláudia. Alguém que acreditava na bondade das pessoas. No dia seguinte, chamei Cláudia para conversar em particular. Disse que sabia que ela tinha me reconhecido, que entendia por que ficou, que a vingança estava completa, mas que agora precisávamos decidir o futuro. Ofereci 2 opções. Ela poderia ir embora com uma quantia suficiente para se reestabelecer em outro lugar, ou poderia ficar e realmente aprender a ser uma pessoa melhor. Não como funcionária, mas como moradora igual às outras. Cláudia me olhou com surpresa. Perguntou por que eu faria isso, depois de tudo que ela me fez. Respondi que porque eu não queria me tornar a pessoa que ela foi. Que vingança não podia ser o que definisse minha vida. Ela escolheu ficar. Nos meses seguintes, vi Cláudia se transformar de verdade. Não era mais sobre humilhação ou vingança. Era sobre 2 mulheres que tinham passado por quedas brutais e estavam tentando se reconstruir. Cláudia aprendeu a cozinhar com Teresa, a costurar com Joana, a fazer produtos de limpeza com Conceição. Mais importante que isso, aprendeu a escutar, a ver as outras mulheres como iguais, a entender que dignidade não vem de dinheiro ou posição social. 1 ano depois, Cláudia conseguiu montar um pequeno negócio vendendo produtos de limpeza naturais. Nada luxuoso, mas honesto. Ela continuou morando na República, mas agora como parte da família que formamos ali. Às vezes ela me agradecia por ter dado uma segunda chance. Eu sempre respondia que quem me deu uma segunda chance foi a vida. Que cada uma de nós ali mereceu recomeçar. A placa na porta continua lá. Aqui ninguém é invisível. Aqui, ninguém é Cláudia. Mas agora tem um significado diferente. Não é mais sobre vingança. É sobre lembrança. Sobre não esquecer que todas nós já fomos invisíveis um dia e que isso nunca pode acontecer de novo.
Minha história com Cláudia me ensinou que vingança pode ser doce, mas perdão pode ser libertador, que às vezes a melhor forma de vencer alguém que te machucou não é destruí-la, mas ajudá-la a se tornar uma pessoa melhor. A República continua funcionando. Já passaram mais de 50 mulheres por aqui. Algumas ficaram pouco tempo, outras criaram raízes. Todas saíram sabendo que existem pessoas que se importam, que existe um lugar onde elas podem ser vistas. Cláudia hoje trabalha como coordenadora de uma ONG que ajuda empregadas domésticas a conhecerem seus direitos. Ela usa a experiência dela como patroa e como empregada para mostrar os dois lados da moeda. É irônico, mas ela se tornou uma das pessoas que mais entende esse universo. E eu continuo tocando meu restaurante, que agora virou uma rede pequena com 3 lojas. Mas meu verdadeiro orgulho é a República. É saber que transformei minha dor em esperança para outras pessoas, que consegui tirar algo bom da pior experiência da minha vida. Às vezes me perguntam se me arrependo de ter perdoado Cláudia. Se não deveria ter continuado com a vingança até ela ficar completamente destruída. Mas eu sei que fiz a escolha certa. Porque vingança que termina com perdão não é fraqueza. É a forma mais poderosa de mostrar que você venceu, que cresceu, que se tornou maior que a pessoa que te machucou. A vida dá voltas mesmo. Cláudia perdeu tudo para aprender a ser gente. Eu perdi tudo para descobrir minha força. No final, as duas saímos transformadas. E talvez, no fundo, era isso que tinha que acontecer. Se você assistiu até aqui, deixe seu like no vídeo, se inscreva e ative o sininho para não perder novas histórias. Obrigado por assistir até aqui. Até a próxima história.